não se tratar de uma doença pode ser um pecado? Pode ser pecado grave? Que tipo de pecado? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, os pensamentos impuros só passam a ser pecados mortais uma vez concretizados? Essas e outras perguntas que nós recebemos aqui nos comentários e com muito prazer conversaremos sobre elas hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bem-vindo a todos para a nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Eu vou aqui, a dona Ana Clara pergunta o seguinte: se alguns anjos não tivessem se revoltado contra Deus, nós, humanos, iríamos todos para o céu? Dona Ana Clara, é o seguinte, não necessariamente. Por quê? Todo ser que Deus criou, que tem inteligência e vontade, portanto, os anjos e os homens, nós somos chamados a participar da mesma felicidade de Deus. Deus que justamente ele é puríssimo espírito, que tem inteligência e tem vontade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais, as plantas, são também imagem de Deus, mas eles não têm essa semelhança com Deus, que é justamente a inteligência e a vontade, simplificando muito, né? Mas, então, todo ser que tem o uso da inteligência, para poder ir ao céu, ele precisa passar por uma prova. Por quê? Para exercer a vontade dele. Ele precisa entender e precisa escolher. Senão, o amor dele e a felicidade dele serão falsas, serão falseadas, porque não veio, a felicidade não veio desse exercício livre da vontade, iluminada pela inteligência, iluminada pela fé. Então, todo ser inteligente e que tem a posse da inteligência e da vontade, ele precisa passar por uma prova para poder entrar na glória, na felicidade eterna. Portanto, mesmo se os anjos, mesmo se não houvesse demônios, nós teríamos que passar por uma prova. E assim é para todos os seres inteligentes. Enfim, resumindo muito é isso. Dona Maristela pergunta: como é que eu posso saber se eu estou no caminho certo para a glória de Deus? Existe algum sinal que me mostre isso? Deus abençoe e obrigado. Dona Maristela, é o seguinte, também resumindo muito, eu sempre repito que nessas sexta-feiras de perguntas e respostas, não dá para dar uma resposta, assim, um tratado, fazer uma palestra sobre cada pergunta. Mas então, resumindo, Nosso Senhor disse no Evangelho algumas coisas que nos ajudam a entender quais são os sinais que nós estamos no caminho certo. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse no Evangelho: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é muito importante, está sendo muito esquecido hoje. O amor de Deus não basta que ele seja um sentimento que eu tenho. Eu gosto muito de ir na igreja, gosto muito de rezar, isso não basta. Quem ama a Deus procura cumprir os mandamentos dele. Os mandamentos de Deus não são um arbítrio. Deus como que tivesse de mau humor e decidiu que os homens podiam ou não podiam fazer certas coisas. Não, eles são o espelho da própria justiça divina. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós também nos tornamos mais semelhantes a Deus nosso Senhor. Então, quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Esse é o primeiro sinal se na vida, se no meu estado de vida me permite cumprir os mandamentos. Por isso que quem vive no adultério tem que dar um jeito, primeiro rezar e tudo mais, para sair desse estado. Por quê? Porque ele está num estado de vida que não permite cumprir os mandamentos. E quem não cumpre os mandamentos não tem como amar a Deus e procurar a sua glória. Por mais que sinta o que quiser, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se alguém está num estado de pecado, ou seja, um estado como é o caso do adultério, deve procurar sair desse estado, para assim cumprir os mandamentos e assim amar verdadeiramente a Deus nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, a doutrina, o que é a doutrina católica? Não é nada mais senão a explicação, a explicitação dos dados revelados por Deus, transmitidos através da Sagrada Escritura e da tradição apostólica, o que Deus ensinou, nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os apóstolos, eles passaram para os primeiros, para os padres da igreja, que enfim se tornou a doutrina católica. A doutrina católica não é a invenção dos papas, é a explicação daquilo que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo passou e da revelação, inclusive,
do Antigo Testamento. Então, a conhecer e amar a doutrina católica também é um sinal de que nós estamos indo no caminho certo. Não é a doutrina de qualquer bispo, e mesmo até de algum outro papa que pode errar em algumas circunstâncias, e já erraram muitas vezes em algumas circunstâncias, mas o conjunto, né, dos papas, ou seja, o magistério da igreja é infalível. E se nós seguimos esse magistério, nós temos um sinal, então, de que estamos indo no caminho certo. Outro sinal é se eu estou, portanto, num estado bom, no caso, um casal. Né? Tem a mãe, o pai e os filhos. O pai e a mãe têm deveres próprios do matrimônio e do fato de serem pais. Se eu cumpro os deveres ligados a meu estado, esse é outro sinal de que eu estou indo bem. E existem outros sinais, mas esses são os sinais mais básicos. E eu apenas dou mais um, é que a pessoa que procura ter o mínimo de recolhimento. Portanto, cumprir os mandamentos, seguir a doutrina católica, os deveres do seu estado e as consequências disso, que é, se eu conheço bem, ou conheço pelo menos o básico da doutrina católica, eu vou colocá-la em prática. Ou seja, não é só não fazer o erro, mas procurar uma vida de virtude, procurar rezar, procurar dar bom exemplo, as boas obras, a frequência aos sacramentos, etc. Isso são sinais de que a pessoa está no caminho querido por Deus para ela. Né? Depois existem as vocações especiais para o sacerdócio, leigos consagrados, enfim. Mas para a pessoa, para o geral dos homens, a maioria dos homens, esses são normalmente os sinais. E a pessoa que tem uma vida de oração, de recolhimento, ela vai ter o mínimo para discernir nas circunstâncias a vontade de Deus a cada momento. E para isso, aliás, a devoção ao anjo da guarda é preciosíssima. É pedir ao anjo da guarda que ele nos indique, né, pelas circunstâncias, seja por uma voz interior da graça, aquilo que nós devemos fazer em cada circunstância. E aqui eu faço uma sugestão, que é que tenham devoção a essa invocação de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora do Bom Conselho. Sempre que estiverem numa encruzilhada na vida, não souberem o que fazer, se é uma encruzilhada entre uma coisa boa e uma coisa pecaminosa, é muito claro, eu não devo escolher o pecado, devo fazer a coisa boa. Mas muitas vezes são encruzilhadas que parecem não ser muito claras. Nesse momento, devoção a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, devoção ao anjo da guarda e pedir o bom conselho a Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora do Bom Conselho. Bom, senhor Genito diz o seguinte: eu quero saber, o arcanjo Anael, seus trabalhos são bons ou maus? Bom, a Santa Igreja, já fiz até um vídeo só sobre isso, mas a Santa Igreja não permite, ela desaconselha qualquer devoção nominal, certo? Qualquer devoção nominal aos arcanjos que não sejam São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Isso foi uma questão até que foi trazida à congregação para a doutrina da fé até uns 20, 30 anos atrás. Isso foi dito com ênfase, que não se pode ter devoção nominal, não se pode dar nomes a outros anjos, porque isso se presta à confusão, inclusive à confusão com certas coisas espíritas, certo? Então, Baraquiel, Misael, enfim, isso não se deve ter devoção a esses anjos. Agora, eu posso, Senhor, meu anjo da guarda, né, pedir a ele, o anjo da guarda do Brasil, rezar por ele, mas dar nomes, isso se presta à confusão e a igreja não recomenda. A dona Aparecida pergunta: eu gostaria de saber se é pecado a pessoa, quando descobre uma doença, não querer se tratar dessa doença, por escolha própria. Bom, aqui a senhora põe uma pergunta interessante, porque é o seguinte: normalmente falando, a pessoa que descobre que tem uma doença, se ela tem os meios para se tratar dessa doença, ela tem obrigação de tratar. Senão ela comete um pecado contra o 5º mandamento, porque ela está se deixando morrer, né, antes da hora. O que isso quer dizer? É que se os meios ordinários, os meios comuns, normais, que estão ao alcance da pessoa, ela deve utilizar no tratamento. Os meios extraordinários, tratamentos tão caros que vai falir a família, isso a pessoa não tem obrigação de fazer. Certo? Resumindo muito,
é isso. A pessoa, se ela por negligência, não quero porque não quer saber, isso é uma negligência, pode até ser um pecado grave contra o 5º mandamento. Porque Deus, nosso Senhor, dá as condições ordinárias para a pessoa se tratar. Se depois de esgotar os meios ordinários, a pessoa só pode se curar por meios extraordinários, aí a pessoa não terá obrigação de fazer esse tratamento. Se, no caso que eu mencionei, a família é pobre e não tem para quem recorrer, e um tratamento é tão caro que isso vai levar toda a família a breca, e ainda assim não se tem uma certeza de que o tratamento vai dar certo. Resumindo, é isso. Bom, aí tenho 2 perguntas a respeito da questão do pecado mortal. Continuando, uma pergunta que já comecei a responder em outro vídeo, mas aqui eles pedem o Sr. Luiz Carvalho e uma outra pessoa que eu não consigo ver o nome, pedem um detalhamento desse assunto. Então, o Sr. Luiz Carvalho diz assim: antes de tudo mais, muito parabéns pelo apostolado, orações, etc. Fiquei, contudo, com dúvidas sobre aquela questão de ter a intenção de cometer um pecado mortal, mas depois não o concretizar. Creio que, neste caso, faltaria o elemento de consentimento deliberado, para que, mesmo assim, a pessoa estivesse em pecado mortal. Fica a dúvida. Então, guarde essa pergunta, e a próxima pergunta é assim: você disse que é pecado mortal quando há consentimento e desejo, mas e a ação? Não é necessário ter a ação para ser um pecado mortal? Bom, para responder, eu peguei aqui um trecho do tratado de Santo Afonso de Ligório, o maior luminar em matéria de teologia moral. E Santo Afonso de Ligório, no seu tratado da castidade, ele trata da questão dos pensamentos impuros. E ele trata com tanto detalhe, com tanta precisão, que eu trouxe aqui alguns trechinhos curtos para a gente precisar mais esse assunto. Então eu tenho aqui os trechos, portanto, do Tratado da Castidade de Santo Afonso de Ligório, tem disponível online em formato PDF. Bom, ele diz o seguinte: o que não se pode fazer, também não se pode desejar. Por isso, o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato. Então, a pessoa que planeja cometer um crime, diante de Deus, ele já cometeu aquele crime, em matéria de malícia. É claro, se a pessoa se arrepende no meio do caminho, claro que é melhor ela não pôr em prática, sobretudo por causa das consequências, e inclusive seria um segundo pecado até. Mas o que não se pode fazer também não se pode desejar. Por isso, o mau pensamento em si contém toda a malícia do ato. Assim como as más obras nos separam de Deus, também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça. Então ele cita o livro da sabedoria: pensamentos perversos nos separam de Deus. Ele continua: como as más obras estão patentes aos olhos de Deus, também a sua vista alcança todos os nossos maus pensamentos para condená-los e puni-los. Mas o que é o mau pensamento? Tudo que me passa pela cabeça? Não. Ele vai precisar isso logo em seguida. Mas ele continua assim: condená-los e puni-los, pois um Deus de ciência é o Senhor, e diante dele estão patentes todos os pensamentos. Também outra citação da Sagrada Escritura. Agora, ele continua: nem todos os maus pensamentos são pecados. Em que sentido? Ele vai precisar. E nem todos os que são pecados trazem em si o mesmo cunho de malícia. Devemos considerar 3 coisas quando se trata de um pecado de pensamento, a saber, a sugestão, a deliberação e o consentimento. Certo? A sugestão, uma outra palavra, deleitação, sugestão, deleitação, fica mais claro, e o consentimento. Então ele vai esclarecer cada um deles, certo? Sobre a palavra sugestão, entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal que nos vem à mente. Então é aquilo que se apresenta para nosso pensamento, para nossa imaginação. Então, uma imagem. Não é? E o demônio nos sugerindo, ou a carne nos sugerindo: você quer isso? Bom, isso vem ao nosso pensamento, não depende de nós muitas vezes, a maioria das vezes até. O pensamento surge. Ou nós estamos na rua e tem um outdoor, bom, de repente vem uma imagem.
certo? E aquela imagem pode ficar rodando, uma imagem imoral, pode ficar rodando na cabeça. Isso é, então, a sugestão. Seja o demônio, seja um outdoor, seja um livro, seja um vídeo, enfim. Alguma coisa me sugeriu ao meu pensamento, normalmente através da imaginação, uma coisa errada. Esta instigação, continua Santo Afonso, instigação ou incitamento ainda não é pecado. Se a vontade a repele imediatamente, é mesmo uma fonte de merecimentos. Para cada tentação a que opuseres resistência, se te deverá uma coroa, diz Santo Antão. Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos. Todo homem passa pela tentação que nós falamos no começo. São Bento revolveu-se sobre os espinhos para vencer uma tentação impura, e São Pedro de Alcântara lançou-se em um poço de água gelada. São Paulo apóstolo nos informa que também ele foi tentado contra a pureza. E para que então ele cita São Paulo apóstolo, e para que a grandeza das revelações não me ensorbecesse, foi-me dado um espinho em minha carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear. 2 Coríntios 12, 7. Então, e o apóstolo suplicou várias vezes ao Senhor que o livrasse desse inimigo. E nosso Senhor disse para ele, basta-te a minha graça. Ou seja, Deus permitia e queria que ele fosse tentado. Ele não queria a coisa errada da tentação, mas era preciso que ele fosse tentado, que ele passasse pela prova. Então, só que aquela sugestão do pensamento impuro não era um pecado. Agora, aí vem a segunda fase. A segunda fase é a deleitação, certo? A deleitação. Santo Afonso explica, quando nos damos ao trabalho de repelir imediatamente a tentação, aliás, quando não nos damos o trabalho de repelir imediatamente, sentimos nela uma certa complacência ou prazer, que nos vai arrastando ao consentimento. Quando a gente não repele imediatamente, pensa em outra coisa, ou quando aquele pensamento é muito recorrente e muito forte, começa a nascer um deleite, um prazer daquele pensamento. Se a gente deixa estar, não opõe nenhum obstáculo, não tenta pensar em outra coisa e não reza, aquilo vai se demorar. Quando essa deleitação ela se demora, aí vai ser pecado mortal. Mas o início daquilo, veja o que ele diz. Se a vontade não dá o seu assentimento, a gente sente aquele deleite, mas não, isso eu não quero. Não há pecado mortal. Quando muito, poderá haver pecado venial. Se, porém, não recorremos a Deus e não nos esforçamos por resistir à tentação, como eu disse, por exemplo, pensando numa outra coisa, facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos, segundo a palavra de Santo Anselmo. Se não procuramos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e matará a alma, no sentido de que tirará a graça de Deus da alma. A alma deixará de ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo deixará a alma. Uma coisa muito grave. Mas então, se nós nos deixamos arrastar pelo deleite da tentação do pensamento, ele vai se transformar em consentimento. Veja que ele só está falando de pensamento, ele até agora não falou de nenhuma ação. Bom, ele diz, toda a malícia do mau pensamento está, porém, no consentimento. Havendo pleno consentimento, ou seja, eu quero isso. Eu quero ficar pensando nessa coisa impura. Né? Ou eu quero fazer um ato impuro. Se a pessoa deu consentimento a este pensamento, aí está o pecado mortal. Então ele vai explicar um pouco mais o consentimento. Ele diz assim, havendo pleno consentimento, perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna. Quer se tenha o desejo de cometer um pecado determinado, quer se pense ou reflita com prazer no pecado como se o estivesse cometendo. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que cometeu um pecado impuro e que começa a se lembrar do pecado impuro que cometeu e se deliciar com a memória daquele pecado impuro. Isso também será um pecado mortal que ele nem está planejando fazer outra ação, mas ele está se deleitando em uma coisa ilícita, ilegítima, impura. Esta última espécie de pecado chama-se deleitação morosa e deve se distinguir bem da primeira, isto é, do pecado de desejo. Então pode ter dois pecados mortais de pensamento, o pecado de desejo, de fazer uma coisa,
ainda que a pessoa não chegue a fazer, mas ela consentiu no desejo de fazer, ou o pecado de deleitação morosa. A pessoa fica se deliciando na memória ou na imaginação de um pecado, ainda que não tenha o projeto de cometê-lo. E aí ele conta uma coisa impressionante, diz assim, uma senhora que tinha fama de santidade, teve um dia um mau pensamento, que não repeliu imediatamente e pecou por pensamento. Por vergonha, deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu, pouco depois, em estado de pecado. Porque morreu com fama de santidade, mandou o bispo que fosse sepultado em sua própria capela. No dia seguinte, porém, apareceu-lhe ela toda circundada de fogo e confessou-lhe, infelizmente já tarde demais, que estava condenada por ter consentido num mau pensamento. E para terminar, vem aquela pergunta que eu já ouvi várias vezes e que vem à cabeça. Puxa, mas Deus jogou ela no inferno só por causa desse pecado? E sempre que me perguntam isso, eu digo o seguinte, faça a mesma pergunta, só que invirta. Ela perdeu a eternidade no céu só por causa desse pensamento? Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando com elas no centro, mas Deus vai fazer isso só porque eu tive esse pensamento impuro? Deus conhece os segredos do coração e a malícia. Então, Ele sabe e Ele é infinitamente justo. Só que de nossa parte nós vamos perder o céu, minha gente, nós vamos perder o céu por causa de um pensamento impuro. Nós vamos perder a eternidade de felicidade, a mais completa e perfeita, por causa de uma coisa tão minúscula. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Não é questionar as razões de Deus, mas é questionar a nossa estultice de trocar a felicidade eterna no céu por causa de alguns segundos de pornografia, por causa de alguns minutos de um prazer impuro. Por que isso? Para que isso? Não é? Nós não vamos passar nesse teste. Eu sei que não é fácil. Sem a oração. Aí Santo Afonso vai dizer, mas como então repelir o mau pensamento? Quando vem as tentações. Ele diz, em primeiro lugar, humilhar-se continuamente diante de Deus. Reconhecer que nós sem Ele não podemos nada. Em segundo lugar, recorrer imediatamente a Deus por meio da oração. O terceiro meio, a recepção assídua dos sacramentos. Quarto meio, se a pessoa se apega a Nossa Senhora. O quarto meio é a devoção a Nossa Senhora. O quarto meio que ele menciona. Se a pessoa se apega a Nossa Senhora, a pessoa vai acabar vencendo as tentações. E o quinto meio é a fuga da ociosidade. E isso, na internet, eu já tenho feito alguns vídeos sobre isso, fuga da ociosidade. E às vezes a ociosidade ela se apresenta a nós com uma tela de vidro, né, que é o telefoninho ou é a tela do computador. A gente acha que está fazendo alguma coisa porque está mexendo muito. Quando a gente vê, a gente está 2 horas, 3 horas, 4 horas sem fazer nada, não é, achando que fez alguma coisa. Fuga da ociosidade. Importantíssimo. Né? Eu espero que isso lhes faça bem. Tem algumas outras perguntas aqui, um outro assunto sobre o purgatório, eu vou tratar na segunda-feira. E nos vemos lá um fim de semana repleto das bênçãos dos santos anjos de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos.